Nós estamos ministrando, desde domingo passado, pastor Tiago ministrou a primeira palavra, fazendo menção sobre o segundo propósito pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados, nós somos formados para fazer parte da família de Deus. E é isso que nós temos entendido nessa caminhada, que quando eu faço parte da família de Deus, eu vivo uma vida realmente alinhado com aquilo que Deus tem para realizar na minha vida e na história, para a glória do nome dEle. Queridos, bom, os irmãos vão aí de concordar comigo que nós vivemos hoje na era dos descartáveis, não é verdade? A era dos descartáveis. Se a gente passa ali no supermercado, tudo que a gente está procurando lá sobre descartável, a gente encontra. Esses dias eu estava numa festa infantil e eu percebi que as coisas todas são feitas, são descartáveis. Olha, hoje, cadê meu copo? Pega um copo de plástico lá para mim. Você vê, hoje tem garfinho descartável. Acho que o copo está lá no negócio mesmo. Olha, garfinho descartável. Nós temos colheres descartáveis. Nós temos, aí pastor, maravilha, obrigado. Copo descartável, prato descartável. Vai fazer aquelas cantinas da igreja, serve naquelas cumbuquinhas, descartáveis. E quantos aqui gostam dos descartáveis? As irmãs aí podem dizer? É bênção ou não é? Ou prefere as irmãs ficar lavando os pratos? Vai 30 pessoas na sua casa, vai lá lavar o prato, os garfos, tudo. Hoje você vai, o pessoal solta os descartáveis, Por que a gente escolhe usar os descartáveis? Mais fácil, mais prático, é mais econômico de alguma forma, A gente ali faz de forma mais rápida. E eu estava reparando que a gente não apenas tem hoje objetos, ou produtos descartáveis, mas você já reparou que muitos dos equipamentos, muitos das coisas, dos móveis que são feitos hoje, parece que eles são feitos para durar pouquíssimo tempo. Eu fui recentemente lá na casa da minha sogra, e os móveis dela são da época do casamento, os mesmos móveis, a roupa de cama até hoje é a mesma, lá novinha, parece que acabou de ganhar, dura, roupa, a toalha de mesa. Hoje a gente faz uma mudança, o móvel já, às vezes fica meio assim diferenciado. E alguns anos atrás, a gente via que as coisas duravam um pouco mais. As pessoas descartavam menos as coisas. Por exemplo, quem aqui é da época em que, quando rasgava a roupa, a vovó, a mamãe ia lá e remendava a roupa? Dá um sinal para eu ver aqui os irmãos de 1900 e... Olha aí que benção. 1990, 70... remendava as roupas, Quantos aqui, cadê as mamães que gostam de fraldas descartáveis? Oh, glória a Jesus, As mamães de hoje estão no tempo da graça mesmo, Antigamente, como é que era? Lavava uma fralda só por dia? Imagina, o menino só usava a fralda uma vez, era isso? Meu Deus, imagina, você olhava o varal assim, só tinha esse paninho branco, Para todo lado. Quem já usou fralda de pano aqui? 70, 80, a década de 50, aí vai. Louvado seja Deus. Mas que bom. Vocês acreditam que hoje diminuiu bastante esse uso, por exemplo, de remendar? Sapato, esse aí eu já estou mais dentro. O sapato a gente desgastava, o solado, ou dava um furadinho, o que a gente fazia? Ia lá e levava para a sapataria, para o sapateiro dar um jeito, botar uma outra. Hoje, se acontecer isso, a gente leva 99% da chance da gente não levar. As coisas hoje são muito descartáveis mesmo. Você vê que lá em casa, essa semana, irmãos, os equipamentos estão durando nada. Essa semana, o meu micro-ondas, não peguei o micro-ondas. Essa semana, meu micro-ondas queimou. A gente está nessa era, assim, nessa era dos descartáveis, E o meu micro-ondas queimou, esse negocinho aqui também, essa paradinha aqui queimou. Secador, Ficou bom, irmãos? Usei hoje a última vez, tô brincando.
Qual o primeiro pensamento que veio na minha mente, na mente da Lu? Vamos comprar outro. Tanto, até mesmo o micro-ondas. A primeira coisa que a gente pensou, o pensamento imediato foi assim: nós temos desde o casamento, ganhamos de presente aí de casamento esse micro-ondas, estragou, vamos comprar um novo, a oportunidade de a gente comprar um novo. Porque essa era dos descartáveis, de alguma forma, ela vai dominando a nossa mente e a gente faz de forma automática. Mas eu fiz o orçamento e valeu a pena consertar o micro-ondas, consertei lá. Mas de alguma forma vai tomando essa cultura dos descartáveis, que as coisas não duram muito, ela está incutida na nossa mente. Porque é muito fácil, a gente usa, suja, usa e faz o quê? E joga fora. É fácil, é prático. A gente usa e estragou, o que a gente faz? Joga fora. A grande questão é quando essa era dos descartáveis começam a afetar os nossos relacionamentos. E de alguma forma nós temos visto essa cultura que vem de forma inconsciente, é incutida na nossa mente, interferindo nas relações. Porque hoje, se a pessoa, por exemplo, ela me magoa, essa pessoa, às vezes ela faz alguma coisa comigo que não agrado, o que a gente faz em relação aos relacionamentos virtuais? Bloqueia, exclui. É apenas uma expressão do coração daquilo que a gente faria na possibilidade na nossa vida real. Hoje as pessoas estão descartando também pessoas, elas não estão apenas descartando coisas. A nossa geração é a geração que descarta coisas e descarta também pessoas. E com a mesma facilidade que a gente descarta as coisas, a gente tem descartado as pessoas da nossa caminhada. Falhou comigo, tal pessoa, ela me magoou, ela falou o que eu não queria ouvir, comentou nas minhas redes sociais o que não me agradou, ela me feriu de alguma forma, eu vou bloquear, eu vou deletar. Por quê, irmãos? Porque é mais fácil eu jogar fora do que eu tentar consertar. É mais fácil pro Bruno, é muito mais fácil eu pegar isso aqui, ó, que estragou, é mais fácil eu jogar fora do que eu tentar consertar. Eu não sei consertar. É muito mais fácil. Agora, em relação aos relacionamentos, a gente tem um manual de como consertar relacionamento. Queridos, hoje a gente percebe que as pessoas só aceitam o outro se o outro foi perfeito. Lógico que conceitualmente, verbalmente, a gente não diz isso. Mas de alguma forma isso está no nosso inconsciente. A gente aguarda. Por que isso está de alguma forma no nosso consciente? Pela nossa reação quando o outro nos fere. A gente não permite que as pessoas falem conosco. O ato de falhar com a gente espera ter um amigo perfeito, a gente espera ter um pai perfeito, a gente espera ter um irmão perfeito, a gente espera ter um patrão perfeito, a gente espera ter um pastor perfeito, a gente espera ter um líder perfeito. Só que ninguém é perfeito, inclusive eu e você, que exigimos perfeição dos outros. Nós não somos perfeitos. E aí, por a gente criar essa expectativa de perfeição no outro e não ser correspondido, cada dia mais nós vamos jogando fora, tornando os nossos relacionamentos descartáveis. E nós não vimos nenhum esforço, ou um mísero esforço para recomeço. Hoje nós vemos um mísero esforço para as pessoas recomeçarem, um mísero esforço para poder caminhar a outra milha, para dar a outra face, para perdoar, para dar a volta por cima. Parece que o ser humano virou mercadoria na minha e na sua mão. Virou simplesmente um objeto em que você viu que ele não está mais sendo útil, não está sendo útil para você. O que eu vou fazer? Descartar fulano. E às vezes a gente nem importa qual o grau que seja. Tem gente descartando pai, descartando mãe, descartando irmão em Cristo, porque a gente não vê essa realidade, esse princípio mais zelando os relacionamentos. A prova disso, de que isso não está imperando nos relacionamentos, a prova disso é o índice de divórcio na sociedade odierna, em que as pessoas estão fazendo o tempo todo as relações descartáveis.
Você acha que o divórcio em relação a 20 anos atrás é maior ou menor? Muito maior. Absurdamente maior. E as pessoas são as mesmas, sim ou não? As pessoas são pessoas. O que muda é que de alguma forma era, entre aspas, dos descartáveis, estão tomando conta do nosso coração e das nossas relações. E a gente precisa entender, irmãos, que o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, é que nós sejamos agentes de restauração, agentes de reconciliação, agentes de ação, de reatar os laços dos nossos relacionamentos. Porque a gente pode descartar produtos, mas não pessoas. Os produtos, eles são criados para serem usados, mas as pessoas, elas foram formadas, como o pastor Tiago pregou muito bem no domingo passado, para serem amadas. Os produtos a gente amassa, como eu disse agora, e a gente joga fora, mas as pessoas não. A gente precisa abraçar, amá-las, acolhê-las. Afinal foi isso que Cristo Jesus fez por mim e por você. Porque eu e você, irmãos, o pecado separou-nos de Deus, mas o Senhor Jesus, Ele decidiu nos reconciliar com o Pai. E a pergunta que eu me fiz ao ser confrontado por esse texto, por esse tema, a pergunta que eu me fiz é que Jesus, eu sou útil para Jesus? Jesus depende de mim para fazer alguma coisa? Deus depende de mim para a obra dele ser realizada nessa terra, sim ou não? Não. Vai mudar a excelência, a soberania, a alegria dele eu vivendo ou deixando de viver? Não! E mesmo assim, eu não sendo mais útil, mas simplesmente um pobre, quebrado, um homem pecador, que me distanciou do Senhor, ele decidiu largar o céu, deixar o céu, vir a essa terra, reativar, reatar a nossa aliança e os nossos relacionamentos com Deus Pai. E é isso que Ele espera que eu e você façamos em relação às pessoas. Assim como eu vos amei, você precisa também amar os outros. Eu creio, querido, que Deus nos trouxe aqui nessa noite, diante de uma palavra singela, objetiva para o nosso coração, porque Ele deseja nessa noite. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço os seus relacionamentos, mas eu creio que cada um de nós estamos aqui porque Deus quer restaurar o seu coração. O Senhor quer curar feridas de pessoas que entraram aqui nessa noite, pessoas que talvez um pai liberou uma palavra que te feriu e que você tem carregado há anos, talvez um amigo, um chegado, uma pessoa que você amava tanto, mas te machucou. O Senhor quer curar a ferida do seu coração, o Senhor quer curar as feridas da sua alma nessa noite, porque Ele quer te chamar não apenas para receber a cura, mas para você ser um agente de cura. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai ser curado para curar. Você vai receber essa restauração e ela vai fluir de dentro para fora na sua vida, no nome de Jesus. Deus quer fazer de você um instrumento do céu nessa terra para restauração de relacionamentos. 2 Coríntios 5 que nós lemos nos mostra claramente que a nossa comunhão ela estava rompida. Irmãos, desde o Éden, o pecado original tornou um caminho, tornou um meio de separação entre nós e Deus. Desde Adão houve essa separação do relacionamento que nós tínhamos, o pecado original. Na verdade, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Tanto que Isaías diz assim, que a mão do Senhor ela está encolhida ou está estendida? Ela está estendida para abençoar. Os ouvidos deles estão fechados ou estão abertos? Estão abertos para ouvir oração. É o verso 2 de Isaías 59, diz assim: mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, Deus está com a mão estendida, Ele está com o ouvido atento, mas há algo que nos separa, que se chama os nossos pecados. Só que o que brilha o meu coração de perceber é que Deus decidiu restaurar a comunhão dele com o homem. Ele decidiu.
ele teve a iniciativa de restabelecer esse vínculo. Ele teve a iniciativa, não partiu de mim, partiu dele. Adão pecou, o plano, o cordeiro já estava imolado, preparado para a nossa reconciliação. Ele teve iniciativa, e aí a gente começa a pegar alguns feelings dessa palavra, porque no ato de perdoar eu preciso ser semelhante a Cristo. Eu preciso perdoar as pessoas como Cristo me perdoou. E aí a gente pega nesse feeling dessa palavra e percebe que no ato de manifestar uma restauração de relacionamento, eu preciso ter iniciativa, porque o meu Deus não esperou nada de mim. Foi Ele que teve a iniciativa da reconciliação, mesmo eu sendo o culpado. Ele decidiu ir ao meu encontro, Ele decidiu restaurar essa aliança. E o preço, irmãos, da reconciliação, eu não quero ser aqui, falar de forma leviana, porque eu sei que o preço para uma reconciliação não é fácil. Liberar perdão é fácil ou difícil? Difícil. Pedir perdão é fácil ou difícil? Difícil. Eu sei que o preço da reconciliação, ele é doloroso, ele é difícil, e eu não precisava nem de vivenciar isso para saber. É só eu olhar para Cristo, porque o ato de deixar o céu foi unicamente para nos reconciliar. E o preço que Ele pagou, o preço que Ele pagou não foi de encontrar e pedir me perdoa, mas foi um preço da cruz, foi um preço de sangue, foi um sacrifício da sua própria vida para gerar reconciliação. E quando Deus nos mostra com o princípio de liberar perdão, a gente encontra resistência. O maior preço, por mais difícil que seja para a gente, o maior preço já foi pago. 2 Coríntios diz assim, que nós lemos: Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Nos reconciliou com Jesus Cristo. Ele saiu da posição confortável, porque você fingir que está tudo bem é uma posição confortável, mesmo com a ferida no coração, mesmo sendo uma alta sabotagem em relação à dor que você está sentindo, você prefere simplesmente descartar. Mas a dor está aqui, a ferida está aqui, ó. Agora o Senhor saiu da posição, entre aspas, confortável, porque Isaías, quando viu assentado sobre um alto e sublime trono, com os anjos, os serafins, dizendo diante dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ouviu? E Ele reina para todo sempre. Ele é Criador, tudo foi feito por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas Ele deixou o céu, habitou no nosso meio, pagou um preço de sangue, ao terceiro dia ressuscitou, para poder nos reconciliar, restaurar a nossa comunhão. Eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, mas o Senhor, pelo poder do Espírito, quem tem um encontro com o Espírito de Deus, com Cristo Jesus, o Espírito de Deus produz isso em nós, porque o fruto do Espírito é amor. Uma das características do fruto do Espírito. E esse ato de Jesus nos mostra a importância de restaurar os nossos relacionamentos. Por meio de Jesus, Ele nos deu o ministério da reconciliação, Ele nos deu a palavra da reconciliação. Jesus nos ensina a iniciativa dessa ação. Jesus nos ensina que o nosso ministério, que nós já temos uma palavra. Irmãos, e não tem nada mais glorioso, não existem resultados tão extraordinários quando a gente libera perdão, quando a gente pede perdão, quando a gente restaura alianças. O nosso exemplo é Jesus. Nós vemos que por causa da reconstrução da nossa história, da reconciliação que Ele promoveu, os resultados, valeu a pena. Porque antes, qualquer pessoa que quisesse chegar diante da presença de Deus e ter acesso ao Santo dos Santos, antes de Jesus fazer essa reconciliação, essa ponte, esse caminho, pavimentar esse caminho, uma vez por ano, um sumo sacerdote ia representando todo o povo diante da presença de Deus. Mas agora que Jesus veio,
há cerca de 2000 anos atrás, pagou o preço da nossa reconciliação com o Pai. O resultado é, o véu foi rasgado de alto a baixo. Você está aí e você tem acesso à presença de Deus. Você está lá no seu quarto, no secreto, independente da hora, pode ser de manhã, 3 horas da manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. O teu Pai em secreto está lá te ouvindo. Você tem liberdade para entrar no Santo dos Santos. Você tem liberdade para estar na presença de Deus. Um resultado extraordinário da restauração. Por causa do preço da reconciliação, hoje, meu irmão, eu e você podemos caminhar com Deus. Nós podemos ter a nossa amizade com Deus na terra. Por causa do preço pago para uma restauração do nosso relacionamento com o Pai. Hoje, quando um dia o Senhor findar a nossa vida nessa terra, ou a trombeta tocar, a gente pode ter certeza que o céu foi preparado para que a gente possa morar com Ele na eternidade, para todo sempre, porque Jesus decidiu nos reconciliar, restaurar a nossa comunhão com Deus Pai. E por causa dessa reconciliação, eu e você um dia estaremos vivendo com Ele para todo sempre na eternidade, onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas, onde não haverá enfermidade, onde não haverá dor, porque lá vive o Rei dos Reis, o Autor da vida, o Senhor da nossa história. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir em adoração, em gratidão, em exaltação por tudo que Ele fez por nós. Valeu a pena. O preço foi alto para restaurar. Foi desafiador encontrar a cruz, coroa de espinhos, pregos nas mãos, chibatada nas costas, o sangue sobre a fronte descendo, o suor que se transformava em gota de sangue. Por maior talvez que você tenha vivido um nível de ansiedade, será que já chegou a tal como esse? De angústia, de dor, de pressão na alma. Jesus suou gotas de sangue para a gente poder ter a nossa comunhão com um Pai restaurada. Esse é o segundo propósito pelo qual eu e você fomos criados, para amar e se relacionar com as pessoas de forma saudável. A gente está conversando esses dias sobre uma vida com propósito, e a gente entendeu que se eu viver uma vida dentro desses propósitos pelo qual eu fui criado, a minha vida vai ser uma vida abundante, a minha vida vai ser uma vida de paz, a minha vida vai ser uma vida relevante. Se eu não cumprir um desses propósitos, de alguma forma eu não vou ter plenitude na minha vida, eu vou simplesmente existir. E é fato, irmãos. Se você talvez está aqui nessa noite e tem algum relacionamento atritado, ou rompido de fato, às vezes com um familiar, com alguém que te feriu mesmo, feriu às vezes injustamente, feriu sem razão, feriu às vezes até diante da sua concepção sem motivo nenhum, como a gente talvez faz com Cristo toda semana, porque Ele só nos abençoa, e a gente às vezes não tem tempo nem para conversar com Ele, quando não o nega diante das pessoas, diante das pressões do mundo. Talvez você está com o coração ferido aqui. Eu não conheço a sua história, não conheço as suas relações, mas de alguma forma, quando isso vem na sua mente, te incomoda ou te deixa feliz? Nos incomoda ou nos deixa feliz, gente? Nos incomoda. Ninguém fica feliz, ninguém se sente bem com relacionamentos quebrados. Eu tenho ódio de fulano, que maravilha. Aquilo dói. Lembrar das palavras que você ouviu, lembrar das coisas que aconteceram, dói. Por isso que quando a gente não restaura os relacionamentos, a nossa vida não é completa. Por isso quando a gente não restaura as nossas relações, a gente vive fora do propósito. Porque nós somos criados para amar a Deus e amar um próximo, e quando a gente não manifesta esse amor, a gente não vive de fato uma vida abundante. Eu queria fazer alguns passos para nos ajudar nesse caminho à restauração. Antes eu queria te fazer uma pergunta: como estão os seus relacionamentos hoje?
estão os seus relacionamentos hoje? Como está seu relacionamento com a sua mamãe? Como está seu relacionamento com o papai? Como está seu relacionamento com um irmão seu? Você fez uma sociedade com ele, alguma coisa deu errado? Alguma herança que foi um momento por causa de coisas, talvez os seus relacionamentos de família estão... Como estão os seus relacionamentos com os membros do corpo de Cristo? Com o ministério que você participa? Como estão os seus relacionamentos dentro do seu ambiente de trabalho? Gente, eu sempre digo isso, a gente só consegue mudar aquilo que a gente identifica. Se eu não perceber onde está a falha, eu não vou saber o que eu preciso consertar. Então eu gostaria que pela graça e pelo direcionamento, pela inspiração do Espírito de Deus, de alguma forma agora, mesmo que isso traga para você algum desconforto, mas traga na sua mente se porventura existe algum relacionamento. Porque, via de regra, acontecer atritos em relacionamentos é passível, é possível de acontecer, porque nós somos pessoas diferentes. Então é natural que, por melhor que eu seja como pessoa, é natural que alguma coisa possa desajustar em algum relacionamento. Porque você vai ver que José não faz nada, conta um sonho, os irmãos têm ódio dele. Jesus é perfeito em palavras, em atitude, em poder, e um monte de inimigos ficava perseguindo ele. Porque as pessoas podem gerar isso independentemente de nós. Agora, a grande diferença, que é algo que a gente tem enfatizado aqui, é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Porque sofrer, a gente vai sofrer. Injustiça, Jesus foi traído, foi negado. A gente se acha que vai ficar imune disso, falhos como somos. Agora a grande questão é, o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? E o Senhor coloca na nossa mão um manual e fala: filho, eu te coloquei nessa terra, eu te reconciliei com Deus Pai, porque eu quero fazer de você um instrumento de restauração nessa terra. O que você tem que fazer em relação ao que fizeram com você é perdoar, é fazer como José, olhar os seus irmãos que não sem nenhum motivo fizeram o que fizeram com ele, o venderam como escravo, forjaram uma mentira com o pai, o excluíram, o abandonaram, e ele olha para os irmãos dele e fala: fica tranquilo, vocês vão ficar na melhor terra ainda do Egito, vocês vão ficar em qualquer lugar aqui não, vocês vão ficar na melhor terra, não precisa pagar essa comida não. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse para a glória do nome dele. Libere perdão, meu irmão, libere perdão, minha irmã. Eu sei que sofreu ferida de um pai, de uma mãe, um abandono, uma palavra. Não é fácil, mas pelo poder do Espírito, eu quero declarar que sua ferida será curada nessa noite, no nome de Jesus. O bálsamo que emana dos céus vai invadir, vai inundar, vai transbordar na sua vida, no nome de Jesus, para que você seja liberto. Pastor, como que eu faço nesse processo de restaurar? O que eu preciso fazer na prática? Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Porque normalmente quando a gente sofre uma ferida, a primeira coisa que a gente faz é falar para uma outra pessoa antes de falar com Deus. A gente vai fofocar: olha o que fulano falou comigo, vou printar e vou te mandar a mensagem que ele falou comigo, olha aí o áudio, coloca aí na rede social. Fulano, você não acredita. Antes de falar com Deus, a gente fala com as pessoas. Se você quer passar pelo processo de uma restauração e ter resultados extraordinários, inimagináveis, fale com Deus antes de falar com as pessoas. Irmão, e é tão lindo que a gente vê as expressões do coração dos salmistas, que a gente percebe que eles rasgavam o coração. Ou seja, diante de Deus a gente pode abrir o coração: Senhor, eu fui injustiçado, Senhor, essa ferida está me doendo, eu não merecia, segundo a minha ódio, viver o que eu estou vivendo. A gente pode rasgar o coração, mas sabe o que começa a acontecer? O Senhor começa a mudar o seu coração, o Senhor começa a curar o seu coração, e ao mesmo tempo, se você dá um primeiro passo em relação à pessoa, o Senhor já começa a governar e a semear e a ministrar no coração da pessoa.
Então o primeiro passo que eu preciso dar para essa restauração é eu falar com Deus antes de eu falar com as pessoas, e perceber que existe um Deus que Ele tem poder para inclinar até o coração do rei, que bate anel e não volta atrás. Mas a palavra do Senhor nos diz: Ele inclina o coração do rei para onde quer, nada pode resistir o seu poder. Ore por essa pessoa, e eu quero te falar, ore abençoando ela. Tem uma dica mais fácil, não? Ore abençoando. Em relação aos inimigos, o que a Bíblia manda eu fazer? Orai pelos inimigos. Que mais? Amai os inimigos, bendizei aqueles que vos amaldiçoam, aqueles que vos perseguem. Eu preciso pagar o mal com o... Sabe por quê? Quando você faz isso, você está sendo curado. O Espírito de Deus está curando o seu coração. John Piper diz assim, ó: a oração por seus inimigos é uma das formas mais profundas de amor, porque significa que você realmente deseja que algo bom lhes aconteça. É você declarar isso, é abençoar a vida dele, mesmo que no início pareça hipocrisia, mas você vai fazer pelo princípio, porque amor e perdão não são sentimentos, são decisões. Eu faço pelo princípio, e quando eu faço pelo princípio, eu vejo o resultado. Eu sei disso. Isso envolve todas as áreas, ou muitas das áreas da nossa vida. Por exemplo, eu sei que tem que fazer atividade física. Eu não quero, meu sentimento é não quero, mas eu sei que eu tenho que fazer. Quem aqui tem esse desafio assim, além de algumas outras pessoas? Olha aí, de fazer uma atividade. Só que quando a gente faz, quando termina, o que você pensa? Valeu a pena. É o princípio. Em relação ao perdão, da mesma forma, você não tem um sentimento, mas você conhece o princípio, e quando você pratica o princípio, você vai ver que valeu a pena. Eu olho pela pessoa, é difícil, parece que eu estou forçando ali, mas você vai ver que quando você cumpre o princípio, Deus cumpre a promessa, e você vai dizer: valeu a pena. É igual Jesus na cruz do Calvário. Ele olha para os seus algozes, para os seus inimigos, para aqueles que o bateram, o insultaram: desce daí se tu és filho de Deus. E ele diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Jesus. Coração curado. Aí você fala: mas Jesus, pastor, Jesus é Jesus. E Estevão? Estevão está tomando pedrada. No ato de tomar pedrada, em Atos 7,60 diz assim: então ajoelhando-se, clamou, orou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Meu Deus do céu. O cara está tomando pedrada. Imagina alguém te escorraçando, falando um monte de coisa que você não merece, uma injustiça, como estava fazendo com Estevão. E no ato que ele está recebendo pedrada, ele diz: não lhes impute tal pecado. É como se ele estivesse assim, ó, dizendo: Senhor, talvez outros pecados aí que eles cometeram, o Senhor pode até cobrar aí, mas esse aqui contra mim, deixa para lá. E a Bíblia diz que Jesus, a única oportunidade no Novo Testamento que mostra que Jesus não estava sentado, mas recebeu ele de pé. Ele viu o Senhor de pé o recebendo, porque essa manifestação de amor, de perdão, ela rasga os céus, ela faz com que o sobrenatural venha se manifestar sobre a terra. Meu irmão, Deus tem um tempo de restauração na sua vida. Eu quero declarar restauração sobre a sua família, eu quero declarar restauração sobre a sua casa, eu quero declarar restauração sobre os seus relacionamentos dentro da igreja. Talvez você entrou aqui, ou você olha para o passado e fala: eu tenho uma ferida do meu pastor, eu tenho uma ferida do meu líder de ministério, e em nome da religião você está machucado. E eu quero fazer como o presbítero Rodrigo fez na quarta-feira: perdoe-nos em nome da religião, mas não deixe de restaurar os seus relacionamentos, a sua comunhão com o Pai, o chamado que Deus tem para realizar na sua vida. Hoje é noite de restauração. O que Jesus nos chama é para a gente ser intercessor daqueles que nos feriram. Você tem coragem de falar isso para quem está do seu lado? Seja o intercessor de quem te feriu.
seja o intercessor, deseja a Ele o melhor. Meu irmão, esse é o primeiro passo que você vai dar. As coisas vão ser tratadas aqui ou curadas. Eu vou só citar os outros para a gente ministrar e participar da ceia. Porque a ceia, em 1 Coríntios 11, o que Paulo traz um monte de observação em 1 Coríntios 11, de examinar a si mesmo. Fala, se vocês comerem de qualquer jeito, vocês vão atrair condenação para vocês. Se você olhar o contexto dessa palavra, está referente à desunião que estava acontecendo, as divisões dentro da igreja. É como se ele estivesse dizendo assim: se você estiver em atrito com alguém e estiver participando da ceia, isso vai trazer a maldição sobre a sua vida. De tanto que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos restauração nos nossos relacionamentos. Diga comigo assim: eu preciso primeiro falar com Deus antes de falar com a pessoa. Segundo, e eu vou caminhar para o encerramento, tome a iniciativa. Tome sempre a iniciativa, independente se você ofendeu ou se você foi ofendido. Deus espera que você, que teve um encontro com Jesus, dê o passo para essa restauração. Não espere da outra pessoa, faça você, porque Ele não esperou de nós. A gente era a parte errada, a gente é a parte que quebrou a aliança, e Ele teve a iniciativa no ato da restauração. Por que eu preciso tomar essa iniciativa? Preste atenção, porque a sua vida espiritual pode ser terrivelmente afetada quando você não tem a sua vida relacional alinhada com as pessoas. O que Jesus disse em Mateus 5, 23 e 24? Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que a gente precisa fazer? Vá, teu irmão, deixa a oferta, vá primeiro reconciliar com teu irmão, só então você vem para fazer a sua oferta. Olha para você ver como isso tem peso na nossa vida com Deus. Ou seja, nós tivemos a oferta agora há pouco. O que Deus está falando é: antes de você trazer aqui, se você vier na sua mente, eu preciso reconciliar com fulano de tal aqui, não traz a oferta não, porque ela não vai ser recebida por Deus. Vai lá e reconcilie. Olha como que isso pode interferir na nossa vida espiritual. E às vezes você, talvez eu, nós temos protelado o tempo dessa restauração. Preste atenção numa coisa: as demoras aprofundam ressentimentos. O tempo não cura feridas. O que cura ferida é perdão. Liberar e receber perdão. O tempo pode talvez fazer com que você acostume com a ferida, e às vezes ela não está mais te incomodando, mas toda vez que aquilo for relembrado, você vai ver que está lá. O tempo não tem poder de curar. O que tem poder de curar é você liberar perdão. Porque você ficar com rancor pela sua mãe, por mais que você tenha todo o direito, entre aspas, diante da situação que aconteceu, mas eu gosto muito de uma frase que diz assim: guardar rancor é como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Vou guardar rancor, é como se eu estivesse tomando um veneno. Ou seja, eu sou o maior prejudicado por não perdoar. Você que está sofrendo, é como se você estivesse carregando ali nas costas aquela dor. Diga comigo: Deus quer fazer de mim um agente de reconciliação. Deus quer te levantar. Você crê que todas as coisas cooperam para o bem? Sim ou não? Algumas ou todas? Difícil falar isso quando a gente lembra de dores, né? Mas é a forma como você vai lidar com essa dor, ela vai cooperar para o seu bem. O que você viveu, Deus libera cura para o seu coração, para você curar outros. Porque a dor que você sofreu de abandono, de abuso, a dor que você sofreu de um amigo que você confiou e você conseguiu perdoar, o seu testemunho vai curar outros. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem. Tome a iniciativa da reconciliação
porque Deus fez isso por mim e por você. Se tiver aqui no nosso meio, porventura, alguém que você precisa fazer, o faça. Quando a gente levantar para cantar, você levanta para poder liberar perdão. E quer uma dica? No momento do encontro você não vai resolver problema, você vai liberar perdão, porque você não está lá para remoer passado, você está ali para libertar do passado. Abraça e fala: meu irmão, minha irmã, me perdoa em nome de Jesus. Chega na sua casa hoje, se não é alguém daqui, chega na sua casa hoje, faz uma ligação. Não deixa a demora, não, a demora só profunda, só traz raízes de amargura. Marca um café, tenha um encontro, e nesse encontro você não vai tratar de passado, nesse momento você vai liberar a mágoa e não revivê-la, você vai perdoar e não revirar a situação, porque Deus está te chamando para ser um agente de restauração, de restituição, de reconciliação. Se tiver que assumir que falhou, assuma que falhou, confesse o seu conflito. A Bíblia diz assim: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do outro. Ou seja, eu falhei, me perdoa, é difícil reconhecer, mas eu falhei, porque a confissão ela gera restauração, tanto espiritual quanto nos relacionamentos. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Libere perdão, libere perdão. Que esse seja um grito do Senhor na sua alma, no seu coração, nessa noite, no nome de Jesus. Não deixe para amanhã, como a gente sabe dessa frase, o que se pode fazer hoje. O Senhor sonda e conhece o seu coração. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é pacificador? Pacificador não é aqueles que não incomodam com nada, não é bem-aventurados os pacíficos, é bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aquelas pessoas que trabalham para produzir a paz. Paulo diz assim: o que depender de vós, tem de paz com todos. Não dê a última palavra, não dê ênfase. A frase de Rick Warren: dê ênfase à reconciliação e não à solução. Entenda, você não vai para resolver aquele problema antigo, você vai para reconciliar. Vamos lembrar daquele negócio de novo aqui para a gente. Não. Você não está lá para resolver, não é para alcançar solução, é para alcançar reconciliação. Ele veio e deixou o céu, pagou o preço para te reconciliar com o Pai. E assim eu e você devemos ser em relação às pessoas que nos cercam. Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós os outros, e seja a paz o vínculo da vossa coração. Queridos, abra os seus olhos. Diga comigo: perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Dificilmente você vai sentir o desejo de perdoar. Então você precisa decidir fazer, decidir perdoar. É dizer: eu decido perdoar o meu pai, eu decido perdoar o meu tio, eu decido perdoar o meu irmão em Cristo, eu decido perdoar.
E outra, perdoar, diga comigo, perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia, né? Perdoar é o contrário. Perdoar é você lembrar sem guardar rancor. Eu lembro, mas isso não me traz mais desconforto. E se porventura alguma coisa que está vindo na sua mente está trazendo você desconforto, é porque você ainda não liberou de fato. E às vezes a gente fala, não, já perdoei fulano, perdoei. Podia cair aquele avião naquela viagem. Perdoei fulano, podia separar. Aqui dentro, ó, a gente não fala não, tá aqui, é assim ou não é, gente? Não é não, né? Todo mundo aqui com a auréola, louvado seja Deus. Perdoar é você lembrar, mas você não guardar rancor quando você perdoar, porque Deus fez isso por nós, e assim Ele quer que você seja um agente de reconciliação. Uma vez a Lu foi num evento e compartilhou de uma mulher que testemunhou, que liberou perdão para o pai dela, que havia a estuprado dos 15 aos 23 anos de idade. Difícil, não consigo nem quantificar, mas o preço que Jesus pagou certamente foi maior, e nós somos os mais beneficiados em perdoar. Deus te chamou para construir pontes dos relacionamentos e não cavar abismos. E eu quero declarar que a sua família será restaurada. Eu quero declarar que relacionamentos, talvez antigos seus, que eram muito legais, serão restaurados no seu coração. Eu quero declarar que o perdão de Cristo que inundou a sua alma vai transbordar através de você no nome de Jesus. E Deus vai levantar você para ser um agente de restauração na sua casa, um agente de restauração aonde você colocar a planta dos pés, no nome poderoso de Jesus. Quem crê diz amém.